Que bom a gente poder retornar às nossas aulas, né? Por esse período de férias, férias bem diferentes. E graças a Deus o Senhor nos guardou. Espero que todos estejam bem. E se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai poder retornar às nossas aulas presenciais, né? Nós vamos trabalhar o capítulo 3 do nosso livro, tá? Nós chegamos a trabalhar no início, antes da pandemia, chegamos a trabalhar, iniciar o capítulo 3, trabalhando com uma atividade de autorretrato. E não conseguimos ir avante em função da pandemia. E durante o período das aulas não presenciais, nós trabalhamos com a perspectiva e as atividades elas serão recolhidas e corrigidas, tá? Posteriormente. Chegamos a fazer também o nosso questionário, né, sobre os capítulos que nós já havíamos visto, em função da questão da nossa primeira avaliação, tá bom? Então, o capítulo 3, ele trata de imagem e identidade. Você tem no capítulo 3, página 34, né, do livro, o tema autoimagem e autoestima. Então, a autoimagem, ela tem a ver com aquilo que você visualiza no espelho e com aquilo que você sabe de você, né? Aquilo que você valoriza, as coisas que você gosta. Então, isso tudo tem a ver com a sua autoimagem, tá? E no livro ele coloca assim: a junção de todas as características, como a forma que você se vê, resulta nas suas autoimagens, ou seja, na descrição que você faz de si mesmo. Entretanto, sua autoimagem é tão importante quanto a imagem que outros têm de você. Então, a forma como você se vê, ela é muito importante. E no terceiro parágrafo nós temos assim: o valor que você atribui à sua autoimagem, por sua vez, é o que se chama de autoestima. Então, o texto aqui está nos mostrando o quanto é importante o valor que nós damos a nós mesmos, né? E esse valor vai, de certa forma, eu vou colocar essa palavra, né? De certa forma, vai mensurar um pouco daquilo que você tem de autoestima. E essa questão da autoimagem, ela não pode estar atrelada ao real, porque você pode ter deficiências. Existem pessoas que não são belas, pessoas que às vezes têm deficiências, mas que têm uma autoestima muito melhor do que uma outra pessoa que muitas vezes dentro de uma visão estética, estaria dentro de um padrão, né, a gente pode colocar aqui entre aspas, dentro de um padrão grego de beleza, não é? Então, não é o seu externo, não é que o externo não seja importante, é importante, mas você não pode colocar isso como o que vai gerar em você uma boa autoestima, tá? Porque senão você não teria esse outro lado, né? Eu gostaria de ler com vocês, para a gente tratar também um pouquinho mais
no sentido, no campo daquilo que Deus, não é, deseja de nós. Diz assim, em Romanos 12, versículo 2 e 3, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a partir do momento em que nós, não é? A partir do momento em que nós decidimos diante de Deus, pedimos a Deus que Deus ele trabalhe na nossa vida, quando a gente busca Deus, porque a Bíblia diz que aquele que busca, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele é aquele que move de maneira a fazer com que aquele que é seu filho, aquele que o serve, aquele que o busca, passe a ter uma visão adequada da vontade que Deus tem para a pessoa. Então, quando você tem, dentro de uma visão cristã, quando você tem uma relação, né? No caso aqui, vertical, tá? E você tem uma visão adequada daquilo, do seu relacionamento com Deus, né? Da importância que Deus dá para a sua vida. A Bíblia diz que você, quando você tem o Senhor, a Bíblia fala que você é como a menina dos olhos de Deus. E dentro de uma visão bíblica, cristã, você não vem, o homem não advém de um macaco ou de coisa semelhante. O homem, ele foi criado à imagem do Deus invisível. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. E a Bíblia diz que você não pode dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão, ou você não ama as pessoas ao seu redor, que você é capaz de ver, certo? Então, é muito importante a gente ter essa percepção de como nós somos importantes diante de Deus. Tão importantes que Jesus veio morrer por nós, né? Então, nós precisamos ter um pensamento adequado de nós mesmos. A Bíblia diz, né, em Romanos aqui, ó, que eu não posso nem pensar nem muito alto, mas eu também não posso pensar lá no chão. Eu tenho que pensar de forma moderada, eu tenho que pensar da forma como realmente o Senhor quer que eu pense a meu respeito. Eu não posso nem pensar que eu não sou nada, ninguém, né? E também não posso pensar assim, que maravilha, eu sou a bam, e o restante não serve. Não é desse jeito, não é? Nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Precisamos descobrir os nossos talentos, nossos dons. Cada um tem características diferentes. Cada um foi criado de uma forma diferente e tem aptidões diferentes. Nem todo mundo vai gostar de matemática, nem todo mundo vai gostar de artes, né? Mas o que importa é que tem aqueles que gostam. E então, no caso, a sua autoimagem, ela é baseado naquilo que você tem no seu interior, aquilo que você pensa de você, aquilo que você gosta de fazer. E quanto mais você tiver clareza, né? Quanto mais você tiver clareza das suas aptidões, das suas características, e quanto mais você usar isso de uma forma adequada, mais você vai valorizar aquilo que você é,
né? Aquilo que você faz, e isso vai gerar em você essa autoestima, né? E não está repetindo, a autoestima, ela não está centrada na aparência. A aparência é importante, a gente deve valorizar a aparência, sim, não tem nada demais em valorizar a aparência, mas você tem que ser você. Quanto mais você tentar ser o outro, menos valor você vai dar para você. Porque você tem características específicas. Então você é especial para Deus, não é? Bem especial. E isso vai mexer, né? Isso vai... a questão da sua autoimagem, ela está bem relacionada com a sua autoestima, né? E para aquele que é cristão, verdadeiramente cristão, o seu relacionamento com Deus, né, na vertical, é que vai lhe ajudar no relacionamento horizontal, tanto na sua visão própria como na visão em relação ao outro, ok? Então é bem interessante, né, essa questão da autoimagem, da autoestima. Nós vamos ter, no decorrer da história, muitos artistas que trabalharam a questão do autorretrato, tá? Quiseram criar, né, um espelho para longos anos. E é interessante nós vermos, em cada fase eles vão trabalhar de uma forma diferente, a maneira de trabalhar esse autorretrato, né? No Renascimento vai ser muito comum você ver alguns artistas trabalhando o autorretrato nas próprias obras que eram encomendadas, né? Então eles colocavam em algum momento, em algum canto, eles colocavam uma figura que tinha a aparência deles mesmo. Então é interessante isso. E no nosso livro nós temos 2 trabalhos de autoimagem, né? O autorretrato. Nós vamos ter Van Gogh e nós vamos ter a Frida Kahlo, que é uma mexicana, tá? Da Frida a gente falou um pouquinho, de Van Gogh não. Então Van Gogh, as obras sobre Van Gogh estão na página 35, tá? Eu tenho a imagem aqui, mas eu quero que você dê uma olhada pela sua, tá? Creio que dá para aparecer aí. Tá. Então, aqui o que que você observa, né, nessas imagens, né? Você tem uma figura, ele um pouco mais velho e ele um pouco mais novo, tá? Que você tem em um quadro é de 1887 e o outro é de 1889, tá? Você tem a textura, a forma como ele trabalha as pinceladas. Em um é totalmente diferente das pinceladas no outro. Você tem também a questão das cores. Enquanto em um você vê cores mais naturais, né? Até pela própria pincelada, e também sombrio. O outro, você vê as pinceladas mais intensas, certo? Com muitas linhas curvas, agitadas, mas você vê um tom de verde bem claro, né? Apastelado, enquanto no outro você vê essa aparência mais escura, tá? Atualmente, eu acho interessante isso aqui, que vai ser relacionado à nossa atividade.
Os autorretratos não são apenas pictóricos. Muitos artistas retratam a si próprios por meio da escultura, da fotografia, da poesia, da música e de outras formas de arte. Atualmente, o autorretrato mais famoso é a selfie. As pessoas mostram nas redes sociais as imagens que entendem refletir as suas identidades. No caso, no início, né, nós temos o da Frida, na página 30 do nosso livro. É interessante também nós vermos como é trabalhada a questão, como ela também trabalha a questão da cor, tá? Na obra dela. Nós temos aqui três trabalhos, tá? 2 pinturas e uma foto, tá? Então, é essa daqui, ó, página 30. Deem uma olhada aí no de vocês, com calma, porque aqui não dá pra ver. Essa daqui não dá pra abrir o livro direito para mostrar. Então, nós temos nessas 2 imagens aqui. Primeiro, vamos pensar na Frida, né? A Frida, para quem não sabe, a Frida foi uma artista mexicana que sofreu, ela foi uma mulher bem lutadora, tá? Ela sofreu um acidente muito grave, a ponto de entrar uma barra de ferro, né? Então ela foi uma mulher que ela sofreu muito. Devido a esse acidente, ela teve que fazer diversas cirurgias. A arte, na verdade, foi um meio que ela usou como uma forma dela expressar a sua dor, né? E aliviar também, né? Um pouco de toda aquela dor que ela viveu. E nós temos aqui 2 obras, 2 pinturas que ela fez. Uma no ano de 1940 e a outra no ano de 1945. As duas você observa que a imagem é de uma mulher muito séria, né? A aparência dela dá uma aparência de uma mulher sisuda, né? Assim, séria. E a primeira obra ela é mais viva. Ela trabalha apesar de trabalhar com neutros, né? Mas ela é a obra ela trabalha com cores quentes, né? O amarelo, o tom do amarelo forte por trás. Trabalha também com cores terciárias, com o verde amarelado das folhas. Você tem lá trabalhando também muito com o preto e o branco, né? Bem destacado. Então, por mais que ela não use muito colorido, mas ela usa o meio do contraste de uma forma bem intensa, né? Entre o preto e o branco. E a própria imagem dessa estrutura de espinho que cerca, né, o corpo dela também é uma imagem que acaba sendo uma imagem forte, dando aquela ideia de prisão, ao mesmo tempo que você percebe essa estrutura de espinhos, né, no corpo cercando, você percebe alguém dando aquela impressão de alguém estático, né? Porque na verdade foi o que aconteceu com ela. Ela ficou realmente paralisada em virtude do acidente que sofreu. Você tem a imagem, né, de um animal de um beija-flor, tá? E do outro lado você vê um gato preto, tá? Então o beija-flor dando a ideia de uma leveza e o gato com que ali atrás pronto, né, para atacar, pelo menos essa impressão que dá, né? E é interessante essa obra.
A outra, você observa ao fundo um macaco, bem estranho esse macaco, tá? E você visualiza tons mais pastéis e de cores, dando uma sensação de algo mais frio, né? Também cores neutras, tá? Mas aí a gente já observa que a gente não tem tanto contraste, né? Aquele branco que você tem no primeiro quadro. Você já não tem mais aquela ideia dos espinhos de uma forma muito intensa, como que prendendo, mas você ainda vê aquela ideia dessa estrutura marrom, como se fosse uma espécie de uma fita, tá? Mas é interessante as duas imagens. Nas duas imagens você vê aquela mesma impressão de uma figura de dor, né? De seriedade. Então aqui você tem, tá? Também dois autorretratos. O que eu vou querer que vocês façam? Não é a atividade, eu quero que vocês façam a atividade da página 35. Vocês vão fazer essa atividade no celular, tá? Faça um autorretrato, tá? Só que esse do autorretrato a gente já fez. Eu quero que você faça uma selfie. Aqui ele diz, né? Mas se optar, pode optar pela selfie. Eu quero que você faça uma selfie sua, aonde você expresse algo que esteja relacionado para você. Vamos pensar em duas. Uma que dê um sentido mais positivo e outra que dê um sentido mais negativo, não é? Desse tempo decorrido em relação a esse período de pandemia. Né? O que você pode destacar de positivo para você durante esse período, né? E como você expressaria o seu lado de dor nessa situação toda, tá? Uma outra coisa também que é importante a gente destacar, que eu não toquei, falei muito de cores, mas não destaquei, é a questão do lado simbólico, né? Que você vai perceber nessas imagens. Então, esse lado, essa simbologia e a forma de expressão, né, ela pode se dar por meio das cores, ela pode se dar por meio da forma da pincelada, ela pode se dar por meio de objetos, né, ao redor, no caso aqui os animais, né, que ela usou, plantas, tá? Mas você pode usar os objetos mais diversos, ok? De repente, televisão, né? O que ele trouxe durante esse período e foi positivo. Então você pode jogar essas imagens no fundo da sua, da sua selfie, ok? Então essa vai ser a nossa atividade e depois nós vamos trabalhar outras coisas do nosso capítulo 3, especificamente, ok?